Olá, bora mergulhar nos números de um gigante dos fundos de papel, o KNIP11. A gente vai decifrar juntos o que o relatório de setembro de 2025 está dizendo sobre o desempenho do fundo e, claro, sobre aquilo que mais interessa, os dividendos. Vamos lá? Para quem talvez não conheça tão a fundo, o KNIP11 é um dos maiores, um dos chamados fundos de papel. O que isso significa? Que eles não compram prédios, shoppings, o negócio dele não é o tijolo em si. Ele investe em títulos de dívida do mercado imobiliário, os famosos CRIs, que na sua grande maioria são corrigidos pela inflação. É como se ele fosse um motor financeiro por trás de grandes projetos imobiliários, sabe? Muito bem! Agora a gente chega na parte que todo mundo fica de olho. E aí, como ficaram os dividendos? Quanto que o KNP11 pingou na conta de fato neste mês? Vamos direto ao número que importa. O valor distribuído agora em outubro, que é referente ao que o fundo gerou em setembro, foi de 60 centavos por cota. Esse é o número do mês. Mas, um número solto assim, ele não conta a história inteira. A gente precisa de contexto para entender o que está acontecendo. E aqui o contexto fica bem claro, né? A tendência, não dá para negar, é de queda. E sendo bem sincero, é uma queda que acende um alerta. Se a gente olha o histórico dos últimos 6 meses, o dividendo foi cortado pela metade. Ele saiu de 1,25 em abril para esses 60 centavos de agora. A nossa missão, então, é entender direitinho o porquê dessa queda tão expressiva. Antes da gente seguir, só um alinhamento rápido. A gente fala muito em Dividend Yield, o DI. Pensa nele como se fosse um termômetro do rendimento. Ele basicamente mostra o retorno que aquele dividendo representa, percentualmente, em cima do preço da cota lá na bolsa. É uma medida super importante. Então, no mês, esses 60 centavos deram um dividend yield de 0,58%. Mas, olha só o outro número que é interessante. O P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, está em 0,96. Na prática, isso quer dizer que o fundo está sendo negociado na bolsa com desconto de 4% em relação ao que ele teoricamente vale. O mercado hoje está vendendo ele mais barato. Ok, a gente já viu quanto foi pago. Agora, vamos abrir o capô do fundo e olhar as contas. Afinal, de onde exatamente saiu o dinheiro para pagar esses dividendos? E esse gráfico aqui mostra a situação de um jeito bem claro. O fundo, na realidade, gerou um resultado de 59 centavos por cota em setembro, só que ele distribuiu 60. Aí vem a pergunta, né? Como pode? De onde que ele tirou esse 1 centavo a mais? A resposta está aqui, na reserva acumulada. O fundo tinha guardado, de resultados passados que não foram distribuídos, 76 centavos por cota. Foi esse caixinha que permitiu que a gestão completasse o resultado do mês e mantivesse a distribuição em 60 centavos. É uma ferramenta de gestão, sabe? Para tentar suavizar um pouco essas variações nos pagamentos. Beleza, já entendemos as finanças do mês. Agora vamos para o coração do KNP11, que é a carteira de ativos dele. É daqui que vem toda a receita, que no fim das contas vira dividendo. Olha, esse gráfico aqui é muito, mas muito revelador. Quase 98% de toda a carteira do fundo está indexada ao IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Isso significa que o desempenho do KNIP11 está diretamente amarrado no comportamento da inflação. Quando o IPCA sobe, o fundo tende a render mais. Quando o IPCA cai, o rendimento sente na hora. É uma dependência enorme. E aqui está um dos grandes atrativos do fundo. Além da correção pela inflação, os CRIs da carteira pagam, na média, uma taxa de 10,54% ao ano. É um baita prêmio de risco, que mostra a qualidade dos ativos que a gestão consegue encontrar. É a soma da inflação mais essa taxa que gera o resultado final. E a gestão não ficou parada, não. Em setembro, eles investiram 16 milhões de reais em 2 novos CRIs, o Galeria e o Tenda. E dá uma olhada nas taxas. IPCA mais 9% e mais 9,90%. São taxas excelentes, que ajudam a reforçar ainda mais a qualidade e o potencial de retorno da carteira. O outro ponto bem importante da estratégia é a alavancagem. O fundo usa um instrumento chamado operações compromissadas reversas. Para simplificar, é como se o fundo pegasse um dinheiro emprestado para ter mais poder de compra, para adquirir mais CRIs e, com isso, tentar turbinar o retorno. Hoje, essa alavancagem está em quase 10% do patrimônio, um nível que a gestão acha ok e monitora de perto. Com todos esses números na mão, o que o próprio gestor do fundo tem a dizer sobre esse cenário todo e sobre o desempenho de setembro? Vamos ouvir a análise oficial deles. E aqui está a chave para entender tudo o que aconteceu. O pulo do gato é que existe um atraso, uma defasagem de uns 2 meses entre a inflação que é medida e o efeito dela no resultado do fundo.
Ou seja, o resultado de setembro, que foi pago agora em outubro, foi diretamente atingido pela inflação super baixa de julho e principalmente pela deflação, inflação negativa de agosto. Essa é a causa principal da queda nos dividendos. A própria gestão está com o pé no freio. Essa frase do relatório deixa bem claro. O cenário para a inflação está super incerto, com chance tanto de subir quanto de cair mais do que o esperado. E essa incerteza, claro, se reflete diretamente na dificuldade de prever os próximos rendimentos do fundo. Mas, no meio dessa incerteza toda, vem uma notícia excelente. O gestor faz questão de destacar que a carteira de crédito continua super saudável, sem nenhum problema, nenhum caso de inadimplência. Isso é um atestado da qualidade dos devedores e da boa gestão de risco que eles fazem. Então, bora colocar tudo na balança. De um lado, os pontos positivos que dão segurança. Uma carteira de crédito forte, sem calotes, uma taxa de retorno média bem atrativa e o fato da cota estar com desconto. Do outro lado, os pontos de atenção. A tendência de queda nos dividendos é clara e essa dependência quase total do humor da inflação é um risco. E no final, a grande pergunta que fica para quem investe ou pensa em investir no KNPI 11 é essa: com a inflação parecendo uma montanha-russa, será que os rendimentos do fundo vão continuar nessa mesma volatilidade? A saúde do crédito é o porto seguro, mas o motor principal do fundo, a gente viu, é o IPCA. A resposta para os próximos meses está na economia, e é por isso que a gente precisa continuar acompanhando tudo isso bem de perto.